Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje a gente vai conversar como adotar uma mentalidade de crescimento e a gente alcançar mais. Alcançar mais o que, Ueda? Alcançar mais produtividade, bem-estar, equilíbrio, felicidade. Como que a questão da mentalidade de crescimento pode nos ajudar? Vamos pegar duas pessoas, uma com a mentalidade fixa e outra com a mentalidade de crescimento. Vamos supor que elas ou eles estão num processo de assumir a liderança, ou têm um desafio de falar em público, ou aprender uma nova competência, seja ela uma competência técnica ou uma competência comportamental, como desenvolver, dar feedback, delegar. Bom, a primeira pessoa com mindset fixo, ela provavelmente vai falar assim, bom, talvez eu tenha muito talento para isso, mas essa questão eu não tenho muita habilidade e tal, já que é talento natural, nasci assim, então não consigo desenvolver. Agora, a pessoa com a mentalidade de crescimento, ela já tem uma relação com desenvolvimento. Mas, Ueda, de onde você baseia tudo isso? Bom, no estudo da professora Carol Dweck. Na obra Mindset, essa obra aqui, ó, essa obra muito legal, tem uma frase já logo no início que já dá uma grande pista para a gente. É uma frase de um político, de um pensador chamado Benjamin Barber. Não divida o mundo entre os fracos e os fortes, ou entre os sucessos ou fracassos. Divide o mundo entre os que aprendem e os que não aprendem. Bom, nós estamos falando de aprendizagem. A aprendizagem. Como que eu posso, então, aprender através do processo da mentalidade de crescimento, através do tripé? Esforço, ressignificar e, acima de tudo, aprendizagem contínua. É mais ou menos aquela ordem, assim, aprender a desaprender para aprender. Agora eu aprendi. Num dos vídeos eu engasguei nessa reflexão. Mas por que isso é muito importante? Porque quando a gente tem muito conhecimento, muito conteúdo, muita informação e não faz conexão e só faz coleção, a gente não consegue aprender mais coisa. Então, na questão do mindset de crescimento, é necessário que a gente observe que existem formas de a gente desenvolver o nosso dia a dia. A própria professora Carol Dweck, tanto eu quanto você todos nós vivemos com os dois modelos mentais. E talvez por conta de estímulos, por conta do ambiente que nós estamos vivendo. Pode ser que no ambiente familiar você seja mais modelo mental fixo, né? Eu nasci dessa maneira, eu não consigo desenvolver, e ou eu, você, a gente vai passando por esses desafios. Mas a primeira etapa é a gente reconhecer em qual momento que eu estou. E agora eu estava preparando uma palestra para desenvolver dentro do treinamento de liderança positiva, e a gente trabalha a questão também do mindset de crescimento. E nessa palestra que eu estava desenvolvendo, a gente observou que é muito importante as perguntas no nosso dia a dia. Então, durante essa palestra, eu sempre faço algumas perguntas. Uma das perguntas que eu faço, por exemplo, nesse caso dessa palestra, será para pessoas e profissionais que estão assumindo novos cargos, né? Dentro do pipeline de liderança, nós temos um vídeo também aqui que a gente fala do Rancharan, quando a pessoa ela está no pipeline. O que é o pipeline de liderança? São canos, né? Que a pessoa está na sua primeira liderança, que é líder de si mesmo, e passa, né, assumiu por conta das suas competências técnicas ou comportamentais, ou seja, está entregando, aí se torna um líder de outras pessoas. E nesse quesito, muitas vezes as pessoas ficam com dúvidas, será que eu estou preparado, né? Tudo isso. E uma das perguntas que eu sempre faço é a seguinte: quais as habilidades, competências ou conhecimentos que hoje, né, no seu atual momento, seja você no seu primeiro emprego, na questão da sua primeira experiência, o que já ocorreu na sua vida pessoal ou educacional ou social, que você pode levar para este novo desafio. Então, vamos lá. Vou pegar o exemplo do Otávio.
né? Otávio é um personagem fictício, mas é um dos meus mentorados, para não expor o nome dele, que ele estava passando por uma transição de carreira dentro da organização. Bom, ao caso do Otávio, vamos trabalhar essa questão de como que ele desenvolveu a mentalidade de crescimento para que ele pudesse alcançar, né, esse desafio em fazer a sua entrega. Otávio é um engenheiro que trabalhava totalmente na área técnica e ele recebeu a oportunidade, né, de assumir a gerência da área comercial dessa grande instituição, de uma indústria aí, né? E ele nos procurou através de uma indicação para fazer a mentoria e com a grande reflexão, olha o mindset fixo. Ah, professor, sabe o que é? Eu nasci para ser engenheiro, eu nasci para ser engenheiro, e essa questão de lidar com a parte comercial, de marketing, não é para mim, mas é uma grande oportunidade, né, para minha carreira, é uma grande, pelos feedbacks que eu recebi, né. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele é o seguinte, ok, Otávio, né, qual foram os feedbacks que você recebeu? Para reconhecer as questões do que as outras pessoas reconheciam nele. Porque tem um processo chamado Flow, que é desenvolvido, estudado pelo professor, doutor em psicologia, Mihaly Csikszentmihalyi, é húngaro, né? Por isso que essa sopa de alfabeto, de consoantes, né? O professor Mihaly desenvolveu a teoria o Flow, né? O que é o Flow? É quando você atinge a sua máxima performance. É muito bacana a gente refletir sobre o Flow, porque com essa demanda que esse meu mentorado trouxe, ele desenvolveu o seguinte, ele falou, através dos feedbacks que ele recebeu, olha, você tem um processo comunicacional, você tem uma facilidade de fazer contatos entre áreas. Por que a gente cita a questão do flow? Porque muitas vezes, né, é como a questão dos pontos fortes. Muitas vezes os nossos pontos fortes, em várias oportunidades, os nossos pontos fortes são reconhecidos por outras pessoas através do feedback. E o flow traz um componente de a gente utilizar os nossos pontos fortes, as nossas competências para o processo de desafio. Tá? É como se nós tivéssemos aqui um posicionamento de o quanto que eu utilizo dos meus pontos fortes, o quanto que eu utilizo das minhas virtudes, o quanto que eu utilizo das minhas competências para os meus desafios. Mas voltando lá para o Otávio. O Otávio veio e conversou para mim e falou sobre a questão dos feedbacks que ele recebeu. Então, comunicação, a questão de fazer relação entre as áreas. Até mesmo ele comentou que as pessoas falavam que ele tinha uma habilidade de gerar conexão e evitar conflitos entre áreas, porque ele era de uma área técnica e foi justamente o pessoal da área comercial que trabalhava, né? Os colegas falou, olha, o Otávio sempre faz o meio de campo, ó, o famoso meio de campo. Bom, vamos lá, vamos trazer como que eu e você, a gente pode exercitar esses aspectos. Então, lembrar que esses feedbacks que as pessoas nos dão, por exemplo, olha, Ueda, você se comunica de uma forma interessante, né? Você traz aqui histórias, você faz conexão. Olha, Ueda, você tem uma escutativa. Olha, Otávio, você tem uma escutativa aqui. A gente vai abordando esses aspectos para observar que isso é possível a gente desenvolver mais. Por isso que a aprendizagem contínua é um dos pilares da mentalidade de crescimento, mas o esforço também. Tá? Então, quando a gente adota também esforço nesse aspecto, ele é muito importante. Só entre parênteses aqui. Para quem tem filhos e filhas, está no processo educacional e também no mundo corporativo, o feedback de reconhecimento, segundo e conforme todos os estudos da doutora Carol Dweck, ele deve ser direcionado ao esforço da pessoa, à prática da pessoa, à questão da aprendizagem contínua da pessoa e não do talento. Porque quando se restringe ao talento, está muito ligado ao mindset fixo,
que gera a questão do talento e não tem o movimento para desenvolver a abertura, não vem, né? A abertura para receber feedbacks para desenvolver. Então, muitas vezes o mindset fixo está muito ligado ao perfeccionismo, ao talento, ou seja, eu sou bom nisso e não preciso, de repente, desenvolver tal técnica. Por isso que muitos desafios que a gente observa, tanto em sala de aula, tanto nas reuniões de mentoria, nos contatos, né, até na família, na vida social, o grande desafio das competências técnicas é quando a pessoa ela só foca nas suas competências técnicas e acaba esquecendo as competências comportamentais, que são, né, as capilaridades da inteligência emocional, o autoconhecimento, o autocontrole, descobrir o que te automotiva, né, que está muito ligado à autoeficácia, o processo da empatia, a comunicação e as habilidades interpessoais. Então isso é muito importante a gente sempre abordar que tem que ter um equilíbrio entre as competências técnicas e as competências comportamentais. E eu tenho uma amiga, que é a professora Márcia, que ela sempre fala, né, que as competências técnicas, elas são a chave para a gente ingressar no mundo do trabalho, no mundo corporativo. Agora, as competências comportamentais, a inteligência emocional, as questões de reconhecer os pontos fortes, por exemplo, a mentalidade de crescimento, ele é o combustível, né? Eles são as competências para eu dar a minha continuidade no mundo corporativo. Voltando à questão do Otávio, ele chegou com mindset fixo daquele momento, né? Não é que eu falo que o meu mentorado era de mindset fixo. Não, naquele momento ele estava com um mindset fixo porque ele falava assim, olha, professor, eu acho que eu não estou preparado, acho que, né, a minha área técnica e tudo isso. E a gente foi abordando, né, algumas técnicas. E agora eu quero compartilhar técnicas práticas. Você fala, nossa, como é que foi? Foi uma das técnicas assim que eu até falei assim para ele, bom, então vamos lá. Eu fiz algumas perguntas, orientei, a gente fez uma hierarquia de valores. O que é a hierarquia de valores? Por que ele estava acreditando que para ele, né, era um grande desafio, mas uma grande oportunidade? E a gente elencou, né, por que era oportunidade, quais eram os valores, ou seja, quais eram as áreas da vida dele que poderia ser impactado positivamente. E ele colocou família, né, a esposa estava gestante, né, então já estava vendo um herdeiro ou uma herdeira, naquele caso era uma herdeira, né, e aí ele falou, tudo isso, e uma questão muito bacana do Flow. Ele disse o seguinte, olha, professor, na minha área técnica aqui, eu já aprendi de tudo, eu estou entregando já tudo, né? Já não tenho desafio, né? Inclusive, eu já estou preparando as pessoas aqui e tal, e eu quero mais desafio. Então, no Flow, o Dr. Mihaly, através do seu trabalho, ele desenvolveu o seguinte, a alta performance, o Flow, quando você se sente, né, na questão de ser desafiado com as competências, esse é um aspecto onde está ligado, ele até expandiu, que é um momento onde você tem a sua máxima performance e até a questão da felicidade. Por quê? Lembrando a questão da eudaimonia e do ergon, né, de Aristóteles, tudo isso, ou seja, você entrega no seu trabalho ergon, na sua atividade, as suas virtudes, a deusa da eudaimonia. Mas voltando aqui, aí ele falou o seguinte para mim, olha, professor, eu estou sentindo que eu já aprendi e eu quero mais desafios. Aí no mais desafios, a gente trouxe para ele, porque ele falou assim, professor, mas eu vou ter que aprender isso, eu vou ter que aprender aquilo. Aí ele começou a trazer as dificuldades. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos fazer a técnica do poder do ainda. Faça o poder do ainda, da palavra ainda. Imagina o seguinte, a pessoa fala assim, e aí, Ueda, você começou a academia? Eu, ainda não. Ueda, você começou... Ainda não, mas eu estou no processo de... Segunda palavrinha ligada ao processo da mentalidade, a jornada da mentalidade de crescimento. Ainda
estou no processo de. Aí você fala assim, mas Ueda, são só palavras. Mas são palavras, mas essas palavras eu falo o seguinte, essas palavras, são os dois ouvidos que estão mais próximos dessa boca, né? A gente brinca com isso, mas ela é uma verdade. Quando a gente traz o processo do ainda e no processo de, a gente visualiza que é um processo, são etapas. Então, nesse momento, eu pedi para o Otávio, né, desenvolver, né, colocar no papel quais eram os momentos que ainda ele tinha que desenvolver. Olha que bacana. Quando a gente sai do processo a gente chama de ruminação mental, sabe aquela questão? Eu acredito que a partir do momento, né, que um primo dele que indicou, o primo dele era um mentorado nosso, ele indicou o Otávio veio, então, daquele momento que ele, né, ligou para a gente, né, fez todo o processo, ele começou a ruminar, né, ruminar várias coisas. Eu não estou preparando para assumir a gerência porque aí, né, falta isso. Quando eu trouxe a palavra ainda, ele falou, é mesmo, professora, ainda eu não sei os KPIs lá da área. Professor, ainda eu acredito que eu não sei ainda as questões mais comerciais, e ainda. E aí a gente faz uma segunda ponte para a segunda técnica, que é a técnica do 1%. Você deve estar falando, mas que cara maluco é esse cara falando de mentalidade do crescimento, falou de pontos fortes, falou de flow, né, a questão de trazer os desafios com as competências e trouxe a questão de que as palavras têm poder, na questão do ainda, na questão visual, o do 1% é o seguinte, tem a ver com o processo de melhoria contínua, do Kaizen. Aí você fala, que maluco, esse cara está trazendo as questões japonesas só porque ele é o japonês. Não, é o seguinte, bem claro, 1% melhoria contínua, tá? Vamos melhorar 1% por dia. Então, lembra do mentorado que ele fez uma lista, ele como um bom engenheiro, né, eu sei disso porque tenho uma filha que estuda engenharia, né, listou tudo numa planilha, até falou, professor, posso escrever aqui? Pode, né? O ideal é escrever à mão, mas vamos lá. Ele abriu a planilha de Excel e começou a escrever, ele até colocou quantos por cento. Isso foi muito legal, né? Mas, por exemplo, KPIs, né? Quanto que eu conheço? 20%. Quanto que eu preciso? Aí eu falei, então vamos lá. No que você já conhece, coloca, porque para você ter uma visualização do que você conhece. Mas voltando do ainda, no processo de e melhoria contínua de 1%. Esse 1% nos traz uma realidade. Sabe aquela questão, muita gente faz isso, né? No final do ano, faz aquelas listas imensas, eu quero fazer isso, e acaba chegando no outro ano, no final do ano não faz nada, né? Então, 1% traz a realidade, quanto que 1% você pode melhorar naquele indicador, naquele indicador. Para vocês terem uma ideia, da primeira reunião de mentoria para a segunda reunião de mentoria, a gente sempre gera um plano de ação, e na planilha, foi muito bacana porque ele fez planilha visual, né, de cores e tudo isso, ele tinha acho que uns 6 ou 7, né, eu até pedi para ele não colocar muito, porque senão a gente perde o foco, né, então o ideal é a gente ter, né, uma questão focada lá. Mas eu lembro que era 6 ou 7, desses 6 ou 7, 5, né? 5, ele já tinha alcançado quase 70%, 80% fazendo esse 1%. Porque quando ele fez o 1%, por exemplo, da questão do KPI, da área lá, ele fez uma ponte também para os KPIs da área dele. E a questão faz uma conversa. Por isso que competência e conhecimento, ele é conexão e não é coleção. É a sua habilidade de fazer conexão. E uma das técnicas aqui bacanas para fazer conexão é fazer perguntas certas para aquele momento. Por isso que Peter Drucker falava, né? O líder não tem as grandes respostas, mas tem as boas perguntas. Agora, uma terceira técnica, essa é incrível, né? Eu estou utilizando no meu dia a dia, é trocar a palavra difícil, né, por inovação, né, por inovação. É assim, substitua a palavra difícil
por, assim, inovação ou novo. Vou dar um exemplo. A pessoa chega e pega o celular aqui, né? E complica. Nossa, é difícil isso aqui. Não, é inovação, né? Eu vi isso de um dos alunos do curso. Eu agora estou me transformando num astronauta digital, né? Da inovação. Às vezes você fala, Ueda, mas por que isso? Lembra que as palavras têm poder, né? O vocabulário, né? Na programação neurolinguística a gente chama isso de vocabulário transformacional. Então, quando você transforma a palavra, né, que é difícil para inovação ou algo novo, o cérebro abre os aspectos. A neurociência, ela faz essa explicação. Porque quando a gente fala difícil, segundo os pesquisadores e as pesquisadoras, aciona regiões do cérebro como a amígdala, né, que é medo ou fuga. E isso internaliza. Por isso que o mindset fixo é um grande desafio. Quando eu trabalho o mindset de crescimento, quando eu trago, por exemplo, é novidade, é algo novo, é um desafio, gera uma conexão com o neocórtex, regiões do cérebro que disparam, incentivam, fazem conexões com a inovação e a curiosidade. Por isso que as palavras, elas envolvem e têm esse poder. Por isso que é importante a gente substituir cada vez mais as palavras no nosso dia a dia. Outro exemplo é substituir fracasso por feedback, né? Tudo é feedback. Recentemente um amigo estava ensinando o seu filho a andar de bicicleta, né? E a criança caía, né? E ele falava assim: vamos lá, filho, estou aqui, né? Vamos lá, tudo isso. E ele, para explicar para o filho que tudo era um feedback, né? Porque não dá para falar assim, olha, né, o fracasso é o feedback. Ele falava assim: ó, filho, agora você está aprendendo, né? Na curva lá, ó, o feedback, né? Você não pode, você tem que recolher a perna, você tem que direcionar mais o ombro para cá, você não pode parar, né? De pedalar, sabia, né? Se você para de pedalar, o quê? A bicicleta cai. Por isso que a gente não pode parar de aprender, ok? Então, voltando, fazendo o resumo. A questão de como que a gente pode cada vez mais desenvolver a mentalidade, adotar a mentalidade de crescimento para a gente alcançar mais através do mindset de crescimento, através da técnica do ainda estou no processo de, a técnica do 1%, né? Melhorar 1% e fazer, né? Desenvolver, substituir a palavra difícil por novidade, por novo, e a palavra fracasso por feedback. Exercícios no dia a dia. Né? Faça esse exercício durante o dia. Fala, opa, será que eu estou indo para o difícil ou para a novidade? E aí, cada vez mais, você vai fazendo conexão. Ok? Bom, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também, se você desejar conhecer um pouco mais sobre produtividade, sobre essas questões de conexão, de trabalhar cada vez mais o seu potencial, eu convido você a clicar no nossa descrição para conhecer o nosso e-book, O Código da Produtividade. Bom, vamos transformar mais conhecimento em ação. Eu encontro você no próximo vídeo.